Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui neste canal. Eu me chamo Mítia Queiroz e hoje eu resolvi vir aqui com vocês conversar um pouquinho, bater aquele papo sobre um assunto que muita gente me pediu, que era o relato, do meu parto. Eu vinha deixando isso para depois, até porque é um assunto que é algo delicado, é um assunto íntimo, para poder conversar sobre isto. Mas eu sinto que agora, neste momento, eu consigo já conversar com vocês e adiantando, eu quero falar que cada parto é um parto, gente. Cada gravidez é uma gravidez. O que eu passei não significa que você vai passar também. Então, assim, não tire a minha experiência como algo que você vai passar obrigatoriamente. Você não vai. É apenas vai servir como algo que você pode se prevenir. E caso aconteça alguma coisa parecida com o que aconteceu comigo, você sabe como lidar também, tá? Então são experiências da vida que a gente conta, que a gente pode compartilhar e que pode ajudar outras pessoas, que pode ajudar você que está me assistindo aí também. Mas vamos lá. No dia 23 de setembro, às 3h30 da noite mais ou menos, eu estava deitada junto com o Diego e sabe quando você sente aquela vontade de ir ao banheiro fazer xixi de madrugada? Então foi mais ou menos a vontade, só que foi uma coisa tão rápida, um impulso tão rápido que só deu tempo de eu abrir o olho e levantar da cama. Na hora que eu levanto da cama, começa a descer um líquido. Eu fiquei assim, nossa, não fiz xixi, parecia que eu tinha feito xixi, mas como eu senti que era algo involuntário, que não dava pra segurar nem que se eu quisesse, aí eu falei assim, eu acho que a bolsa rompeu. E aí eu fui no banheiro, eu lembro que eu sentei um pouquinho, fiquei esperando, e eu senti que tinha um cheiro diferente, não era cheiro de xixi. Aí limpei, vim, voltei pro quarto, chamei o Diego. Falei assim, Diego, eu acho que a bolsa rompeu. Aí o Diego pulou assustado da cama, eu até acalmei ele na hora. Eu falei, calma, eu vou tomar um banho. Você veste uma roupa, a mala já estava pronta. Aí eu falei assim, vou só colocar os produtos de higiene pessoal dentro da mala, depois do banho, e a gente vai pro hospital. E aí a gente pegou, fiz tudo isso, fomos para o hospital. Chegando lá, o médico, pediu pra, não sei se foi a médica ou a enfermeira, que fez o toque. Eu acho que foi a enfermeira que fez o toque. E ela averigou que já tinha rompido a bolsa, Mas assim, não era um rompimento, era, como pode falar, feito uma fissura, Tava bem pequena ainda. Ela falou assim, olha, você pode escolher fazer uma ultrassonografia pra gente verificar como é que está, só que a ultra só vai ser pela manhã, vai ser a partir das 7 horas da manhã. Isso já era o quê? Umas 4 horas da madrugada? Acho que era mais ou menos isso. Aqui é perto, não é longe o hospital aqui de casa, tá, gente? Então, por isso que das 3h30 deu mais ou menos 4h15 e foi o tempo que eu cheguei e fui atendida. Beleza. Ela falou assim, olha, só que se você quiser ficar esperando, você vai ter que ficar ali na sala de observação. E era uma sala, você tinha que ficar sentada, a gente não tinha leito pra deitar essas coisas, tá? Ela falou, se você quiser, você vai ficar na sala de observação ou você pode ir pra sua casa e depois voltar, quando der 7 horas. Aí eu falei assim pro Diego, não, vamos pra casa, não vou ficar aqui todo esse tempo no hospital. Aí voltamos pra casa, decidimos voltar. Na hora, gente, que eu desço do carro lá na calçada, lá de fora, porque eu falei assim, não vamos colocar na garagem não, deixa aqui fora mesmo, que depois a gente vai ter que sair de novo. A gente deixou fora. E eu desci do carro, aí foi aquele líquido, sabe? Desceu tudo de uma vez. Eu achei que tinha descido tudo antes, que a gente não sabe, é a primeira vez da gravidez, eu não sei a quantidade de líquido que saiu ou não. Então assim, saiu pouco, mas na segunda vez que saiu realmente bastante. Aí eu fui pro banheiro novamente tomar banho, Isso não aconteceu na calçada, ainda bem que era de madrugada, porque não tinha passado ninguém na rua. E eu sentia, depois do banho, coloquei absorvente, claro, eu sentia, de vez em quando, vazando um pouquinho de líquido. Só que eu não tinha contração desde então. Era só o líquido vazando. Beleza, deu uma descansada. Falei, não tô sentindo contração, tô precisando sair correndo pro hospital. E quando deu 6h15, a gente tomou um café. Tomei um cafezinho com uma bolachinha, pra não ir de barriga vazia. E eu nem sabia se podia tomar ou não, nem pensei nisso, só tomei. Aí fomos novamente pro hospital. E nesse momento que eu vou pro hospital, que eu chego lá, realmente eu começo a sentir as contrações. Mas quando eu chego no hospital aqui,
começa mesmo a ficar mais desconfortável. Aí fizeram mais um toque, e realmente nesse momento já tava com uma dilatação. Não vou dizer pra vocês quanto que tinha dilatado, porque eu não lembro mais, mas já tinha começado a dilatar. E aí ficamos por lá, esperando. A médica pediu pra mim andar bastante dentro daqueles corredores, né? Isso eu fiquei na sala de observação sentada, gente, tá? Só que quem disse, né? Era aquela cômodo, uma dor, não dá pra descrever essa dor. Mas dizem que a gente esquece a dor do parto. Eu acho que eu não vou esquecer não, porque eu ainda me lembro muito bem como é que era. Mas é recente, né? Vamos ver depois. Essas dores de contração vinham, e eu não conseguia andar muito. E eu não conseguia, na minha cabeça eu não conseguia sentar, incomodava, doía demais sentada. Eu levantava, doía demais em pé. Só que eu não gritava, gente. Não era dor pra gritar, não, tá? É uma dor que a gente suporta. É aquela que a gente se enrola todinha à vontade, sabe? Sabe quando você tá com uma dor que você quer se enrolar num pano, se enrolar na cama, né? É mais ou menos aquilo, mas você tenta se enrolar e não consegue porque dói também. Que é mais ou menos isso, descrevendo pra vocês. E aí o Diego avisou no grupo da família que a gente tava lá, né, no hospital. Nisso, o Diego, ele tem uma tia que já trabalhou em hospital, né, já trabalhou como técnica de enfermagem, que fez muitos partos. E geralmente ela acompanha as mulheres da família dele, né, nos partos lá no hospital, até porque ela tem um pouco de acesso ali, que o pessoal conhece ela. Mas eu não queria, né, que fosse ela que me acompanhasse, eu queria que fosse o Diego. E essa tia dele chegou lá. Ela tinha que pegar um exame no hospital. E ela chegou lá pra pegar esse exame e lembrou que a gente tava ali, né? Ela falou assim, eu vou lá ver a Mitya. Ela me contando o que ela sentiu no coração. Ela falou assim, eu vou lá ver a Mitya, como é que ela tá. Aí chegou lá, ela disse, Diego, você não vai poder ficar aqui acompanhando ela. Aí eles não vão permitir. Por que, gente, aqui não permite? Como eu falei pra vocês. Aqui era um hospital público. Lá na sala, né, do pré-parto, tem outras camas. Não é só exclusivo para uma grávida, né? Então, assim, eles não permitem que outros homens acompanhem, porque pode ter outras mulheres ali grávidas, tendo as dores, que estão meio desnudas, né? Ou sei lá, e não é legal, né? Então, para prevenir, né, essas outras mulheres que estão ali. Ela falou isso, eu peguei e falei assim, poxa, e agora? Só na minha cabeça, né? E eu falei assim, minha senhora, pode me acompanhar? Ela falou, posso, se você quiser, posso sim. Aí, o que aconteceu é que ela me aconselhou, disse assim, olha, você tem que fazer bastante agachamento, tá? Tenta fazer os agachamentos e ande bastante para poder ajudar no processo. E as contrações estavam aumentando enquanto isso, né, gente? Estavam aumentando. Eu lembro que ela foi para fora para ficar esperando até a hora que eu realmente começasse a sentir as dores, e o Diego ficou ali me acompanhando. Eu levantava e baixava, mas eu não conseguia fazer muito. Era assim, tem mulher que levanta e se abaixa completamente, gente. Eu quase não me abaixava, porque eu não conseguia, a dor. Começou a dor mais forte, e a gente vinha acompanhando os tempos, né, de contração, e até que percebi que eu já não estava mais começando a aguentar mais. Foi na hora que me levaram lá pra sala de preparo. E aí ela foi falar comigo. Gente, eu vomitava. Só pra você ter uma ideia, eu vomitei de dor. Vou falar a verdade aqui pra vocês. A gente não imagina, nós mulheres que é a primeira vez de gravidez, que vai ter um parto normal, não imagina como é que é. Porque muitas coisas não falam pra gente. Por exemplo, eu tinha pesquisado já, tinha visto que a gente podia fazer cocô. Né, na hora do parto. Só que eu fiquei assim, não, que coisa, né? Eu vou me preparar pra isso. Só que, como eu fui pra sala de pré-parto, e vazava cada vez que eu vomitava, parece que vinha mais forte e vazava líquido. Não tinha absorvente que segurasse, não, tá? Vazava mesmo. E aí deu uma vontade enorme de fazer cocô. A sorte que tinha. Sorte não, tinha um banheiro lá. Aí eu falei pra tia do meu marido. Falei assim, eu vou pro banheiro que eu preciso fazer cocô. Aí ela, vai lá. E ela falando que também o vomitar ajuda, sabe? Porque dá mais força, assim, pra que, sei lá, pra que comece a descer mais o neném. Acho que é isso, seria isso. Aí fui no banheiro, fiz o número 2. Tomei um banhinho rápido, assim, né? Isso, meu vestido estava molhado, a parte de baixo dele. Você não vai nem se importar com isso. Voltei com as dores, né, lá pra onde eu tava. Aí já tinha me limpado lá onde eu tinha vomitado, tudinho. Eu falei pra ela assim, nossa, eu acho que agora eu tô mais tranquila que eu não vou fazer cocô na hora do parto. Eu falei pra ela. Aí ela falou assim, pode ser, né, mas ela não me falou nada, porque ela já tem experiência sobre essas coisas. Ela falou assim, olha, pode ser que não, mas é normal fazer. Ela me aconselhou, assim, e você não se preocupa com isso, que isso é de menos, tá? E ela
foi muito importante nesse momento, gente. Eu vou dizer pra você que se ela não estivesse ali, eu não sei como é que a minha mente estaria, mas ela me aconselhou, ela me orientou muito sobre as dores, né? E eu fui perguntando assim pra ela, mesmo com dor, quase não conseguindo raciocinar algumas coisas, minhas dúvidas eu fui perguntando pra ela na hora. Até que chegou um momento que elas perceberam, já falaram que o tempo das contrações estava muito grande, né? Pediram pra me deitar pra olhar e viram que já tava vindo a cabecinha da neném. Só que tinha que estar no momento certo pra me jogarem pra outra sala, que era a sala do lado que é do parto, só pra poder sair, porque senão eu ia ficar ali com as pernas abertas na parte do parto mesmo, né, na sala de parto, e eu ia cansar demais. Então eu deitei na cama, elas me instruíram, falaram que a força que eu tinha que fazer, que você, mulher, tem que fazer realmente é a força do cocô. Porque, gente, a criança vai passar por ali aonde e espremer, né, vai espremer ali, se onde tiver o negócio lá não tiver cocô, vai sair, e não dá pra segurar, e a força que a gente faz é a força pra fazer cocô. Então, assim, respiração, na hora que vem a dor é que a gente faz a força. Se você fizer a força na hora que não vem a contração, a gente só tá gastando energia. E realmente é muito importante você conseguir economizar essa energia para usar na hora certa, porque senão você vai ficar muito fraca e realmente não vai conseguir empurrar o neném. Beleza, ficamos ali tentando fazendo, né, e elas me instruindo para sempre fazer um movimento na hora certa. Às vezes a gente erra, claro que a gente quer que o negócio saia logo, mas a gente às vezes erra. Quando elas falam assim, tá na hora, né, eu não me lembro se me levantaram, se levaram numa cadeira de roda, mas eu acho que fui andando, entrei na sala de parto, deitei lá e ali sim com as pernas lá abertas pra cima. Porque anteriormente não é a perna abertona, claro, é deitada, mas não é com as pernas pra cima, é a perna aberta pra baixo, assim, apoiando na cama, né? E o outro não, você tem um equipamento que você levanta as pernas. Lá sim, fazendo mais o resto das contrações, né? A força e tudo mais pra ter um neném e sim, nasceu a Alice. Ai, que bonita! Então, olha só, quando eu fui pro hospital a segunda vez, que já foi 7 horas, né, nem precisou fazer ultrassom porque não tinha mais necessidade, né, o bolso tinha estourado certinho e tudo mais, tava tendo as contrações. Então, das 7 horas, né, que é a hora que eu fui pra lá, pro hospital, até a hora que a Alice nasceu, foi 11h26, ainda do dia 23, tá, gente? A evolução que eu tive foi muito rápido. Então, das 7 às 11h26, foi ainda pela manhã. E graças a Deus, gente, eu vou dizer que se eu não tivesse tido o Diego ali, eu não sei se eu conseguiria. A gente fica muito fraca, porque a gente fica com muito medo, a gente acha às vezes que a gente não vai conseguir, porque a gente tá ficando fraca e não tem mais força pra empurrar. E assim, ela me passou confiança, ela tava ali olhando, e um ponto importante na minha experiência, não foi um médico que fez o meu parto. Quem fez o meu parto foi uma enfermeira, tá? Porque o médico ele tava fazendo outras cirurgias no momento, né? Ele tinha saído de uma cirurgia, ele tava entrando em outra, e aí não fez o meu parto. O médico ele apareceu depois do parto lá pra verificar como tava e como eu estava me sentindo. E assim, faltou mais um detalhe eu falar aqui pra vocês. Depois que a Alice saiu, eu ainda levei 12 pontos. Mas vou deixar claro aqui também pra vocês, não foi pique que fizeram em mim. A enfermeira não cortou, tá? Foi laceração que houve, uma laceração natural que aconteceu no momento que o ombro, né, da Alice passou. Não foi nem a cabeça, foi o ombro, que ela passou meio assim de ladinho e aí lacerou na hora. E aí a minha enfermeira fez os pontos, 12 pontos, e eu tive ainda que cuidar disso. Fora que depois que acontece tudo isso, a gente ainda tem que aguentar esses pontos, cuidar do neném, aprender a dar de mamar. Oi, princesa. Oi, Alice. Tô muito séria, meu papai. Tem a questão, né, de que a gente é furada para ter um acesso. Eu não me lembro, não consigo me lembrar se furaram o acesso, colocaram em mim o acesso antes ou se foi depois. Mas eu acho que é antes, porque se tiver alguma intercorrência, a mulher, alguma coisa assim, ela já tem ali aquele acesso para aplicar medicação. Então, eu acho que foi antes, tá? Mas não tenho certeza mais disso. E não consigo me lembrar. Acesso incomoda demais. Tentaram a primeira vez aqui deste lado da minha mão.
estourou, não pegou. E eu tenho um problema que fica muito, muito, muito roxo quando coloco um acesso aqui. Então essa minha mão aqui no longo do tempo ficou um roxão. E aí foram furar esse outro lado. Esse outro lado aqui também deu certo, mas um acesso incomoda, um acesso dói demais. Eu não consigo lidar direito com aquilo. Assim, a minha vontade era de arrancar aquilo da minha mão. Isso que eu disse, que eu não aguentava mais. E mal colocaram e já não aguentava. Imagine depois. Tá, beleza, a neném nasce, a gente tem que segurar a neném, aprender a dar de mamar. Eu não tive esse suporte da equipe do hospital direito. Depois que eu tive a neném, eles me levaram para uma sala, onde nessa sala eu fiquei com mais 3 mulheres. Uma que tinha tido neném, mas não parto normal, era cesárea. E outras 2 mulheres, uma que tinha tirado pedra do rins, né, da vesícula, e a outra uma senhora que eu não me lembro o que ela tava lá. E aí eu fiquei ali com a minha sogra me acompanhando, tá? Porque não podia ficar homem. Então o Diego não conseguiu me acompanhar durante nenhum momento do parto. A não ser que depois que a Alice nasceu, ele foi lá visitar, entrou um pouquinho, ficou lá, carregou ela. Antes de ir para esse quarto. Beleza, a gente tem que lidar com isso e carregar a neném, né? Só que, gente, eu tava com os pontos, eu não conseguia me mexer direito. Tinha que subir uma maca que era alta. Eu não conseguia me movimentar muito bem. Tinha que aprender a dar de mamar. Eu não estava conseguindo direito. O acesso dificultava demais eu carregar a Alice. Porque esse lado doía. Então, na verdade, o acesso era bem aqui, agora que eu lembrei. Não era bem aqui, era aqui assim. Então, quando eu tinha que carregar e colocar a neném, doía demais aquilo. Esse outro lado tinha o acesso, tava funcionando, né? E com os fios tudo pendurado. Então, assim, era muito difícil carregar a neném de um lado ou movimentar pro outro. Eu lembro que a Alice tava até bem, mas depois de um tempo ela começou a chorar bastante, né? Quando foi passando as horas, e eu não conseguia dar de mão pra ela direito, e ela não conseguia pegar direito, e ela chorava. A equipe do hospital foi muito, muito, muito fraca depois, por esse suporte. Eu não tive direito a uma explicação de amamentação, de cuidados específicos, nem comigo, nem com o bebê. A gente ficou ali e o que foi instruído era de que se o bebê mamasse e mijasse, em 24 horas a gente recebia alta. Foi só isso. A Alice fez xixi, depois que colocaram em cima de mim lá do parto, né, e levaram pra arrumar, ela fez xixi. Mamar, ela tava mamando, mas com dificuldade, né? Xixi e cocô. E eu não me lembro outra orientação do que era, tá? Me desculpem, já tem um tempinho, mas eu não tô lembrando. Depois dessas 24 horas, a gente levaria alta. E aí, essas 24 horas aconteceram, a gente atendeu esses requisitos que tinham colocado aí, pegamos a alta, né? Nessa alta veio um papel pra gente, com as medicações que eu tinha que tomar, e quais eram os medicamentos também pra Alice tomar, né? Tinha que comprar vitamina depois, medicamentos se desse febre, se desse cólica, gases, essas coisas estavam lá na prescrição. Mas assim, não vieram me orientar direito, só falaram que eu tinha que lavar o local, né, dos pontos com água e sabão natural, neutro. E isso, gente. Então assim, o pós não foi muito legal, não. Eu sofri bastante nesse pós e fui aprendendo em casa. Aí a gente foi pra casa certinho, no mesmo dia, depois que eu tive a Alice, no mesmo dia não, no dia seguinte, porque depois de 24 horas que nasce, né, atendendo os requisitos, a gente pode ter alta e ir pra casa. Aí a gente teve alta e foi pra casa, e orientaram, só falaram assim que a Alice tinha que tomar banho de sol. Fomos pra casa, depois de um dia em casa, acontece o que? A Alice tem febre, né, de madrugada, depois de um dia em casa, tá? E a gente tem que retornar para o hospital. E aí é um outro processo que teve, que foi de internação da Alice, que casou, né? Porque eu ainda estava me recuperando com aqueles pontos, tudo mais que incomodavam, aprendendo a lidar ainda com a alimentação, e eu tive que ficar mais uns dias internada ali com a Alice. Mas essa é outra história, gente, da parte da internação. Eu não quero misturar com esse relato aqui do parto em si, mas contar para vocês que foi isso. E aí vocês poderiam me perguntar: você, Mitchell, teria novamente um parto normal no serviço público de saúde? Cidade onde eu moro, né? Eu diria para você que não teria. Porque primeiro a gente idealiza tudo de um jeito e acontece totalmente diferente. Então assim, não tive um médico como a pessoa que fez meu parto. Tudo bem que foi enfermeira, já tem muita experiência, mas não era um médico para me dar mais segurança. Depois o pós foi muito ruim. Então assim, no momento do parto, se eu não tivesse tido ali a tia do Diego, eu
não sei como seria. Ela que me deu toda a tranquilidade do mundo, ela que me explicou muita coisa. Então assim, eu confiei porque ela estava ali. Se ela não tivesse, eu teria tido muito medo, gente. Agora, se eu tiver que ter de novo e ela estivesse me acompanhando no serviço público, beleza, iria sim. Toparia sim. Mas e aí? Você pode me perguntar. E aí? Teria novamente parto normal? Gente, é uma dor inexplicável. Eu tentei falar um pouquinho pra vocês como é que era, mas é uma dor que não dá muito pra explicar. Mas dói sim, gente. Não, no meu caso, não foi aquela dor de sair gritando que o hospital inteiro eu vi. Não foi uma dor assim. Teve uns 2 momentos que eu sinto que eu gritei um pouco mais alto, mas os outros momentos assim foram pra fazer aquela força assim mais interna, com um som mais interno. Não sei se você me entende. Então eu teria assim novamente um parto normal. Se eu pensar só na dor, gente, é claro que eu vou dizer assim, não quero ter um parto normal. Se a gente pensar depois no contexto, por exemplo, a recuperação é muito mais rápida. Gente, se eu não tivesse tido os pontos, teria sido maravilhoso. Eu não estaria nem lembrando praticamente da dor do parto. Mas como eu tive aqueles pontos, eu tive a questão logo em seguida da internação junto. Eu acho que tudo isso na minha cabeça deixou pesado o parto em si. Eu teria novamente um parto normal. Não tem coisa melhor do que você depois poder cuidar do seu neném. E na hora você tá acordada ali, logo que ela sai, colocar em cima de você. Eu mesma depois consegui levantar as pernas depois lá do parto, em cima da maca e baixar, sabe? Sei lá, a gente mesmo fraca sem conseguir falar, sem conseguir pensar nas coisas. Você tá ouvindo as pessoas falar ao seu redor no momento do parto, só que você não consegue responder porque você tá cansada e você tá tendo que fazer força, né? Mas você sabe o que tá acontecendo ali. Tudo isso traz um conforto, de uma certa forma, mental pra gente, né? Pra mim. De saber tudo o que aconteceu, mesmo que eu não tenha conseguido ali participar ou falar, né, ou responder. Então, é isso, tá? Essa foi a minha experiência. Eu queria compartilhar isso já, né, mas eu tava esperando estar mais preparada para conversar, para não estar vindo aqui ficar chorando. Porque tem coisas que a gente queria que fosse diferente, não foram diferentes, beleza, foi como Deus quis, né? Foi entregue na mão de Deus o meu parto, eu confiei nele, sabia que ia dar certo, mesmo sendo negada de certas coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido, mas a Alice nasceu com saúde e isso que importa, né? Apesar da internação ter sido também um processo complicado, doloroso, que eu posso falar se vocês quiserem. Então, aproveitando esse gancho, se vocês quiserem que eu fale um pouco da internação, deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu fale um pouquinho da minha gravidez, porque eu não trouxe nenhum relato da gravidez aqui pra vocês até hoje, né? Então, se vocês quiserem também, podem deixar aqui nos comentários que eu venho e faço um vídeo falando pra vocês sobre esses outros assuntos. E não esqueçam de deixarem um like se eu ajudei vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvidas também sobre parto em si, podem colocar aqui nos comentários que eu podendo ajudar, eu vou ajudar vocês a tirar dúvidas, se for possível, se tiver ao meu alcance de conhecimento. Mas não esqueçam de deixar esse like para estar me ajudando a crescer esse canal e compartilhar com seus amigos ou com outra pessoa, com uma grávida que você conheça que precisa também de orientações, tá? E a experiência é válida, mesmo às vezes experiência ruim, quanto experiências boas, elas são válidas pra gente conhecer mais e entender as coisas. É assim que a vida acontece. A vida acontece da gente tendo experiências diárias, né, no nosso cotidiano. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau!